Olá, programa Por Dentro da Política, uma oportunidade do telespectador da TV Alesp conhecer os mandatos e saber do trabalho de cada deputado nesta Casa de Leis. Hoje eu recebo no estúdio o deputado reeleito Carlos Gianazzi do PSOL. Bem-vindo mais uma vez ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com o senhor neste programa, deputado. Obrigado, Jorge, pelo convite. Eu digo o deputado da educação. Vamos falar das ações de mandato, deputado muito bem reeleito, né? 218.705 votos nas últimas eleições. Deputado, o que o seu eleitor e o que o eleitor, de maneira geral, espera do seu mandato? Olha, o nosso eleitor, ele espera que o nosso mandato dê continuidade às lutas que a gente trava aqui no estado de São Paulo contra os retrocessos, contra os ataques às áreas sociais, contra a retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, sociais, contra os ataques à educação pública, contra os ataques aos servidores e, sobretudo, aos servidores da educação, em especial ao magistério. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a carreira do magistério estadual está totalmente destruída. Foi destruída pelos sucessivos governos do PSDB, que arruinaram a carreira do magistério. Então, a nossa luta é de resgatar a carreira e pressionar o governo a fazer mais investimentos na educação pública. Deputado, o que falar, quando da gravação do programa nós observamos o retorno às aulas, né? São 3,6 milhões de alunos da rede pública estadual, 5 mil escolas. Como vai ser esse retorno às aulas? O que o senhor espera, digamos, desse primeiro semestre? Como é que está, digamos, o estado da arte em termos de educação pública aqui em São Paulo? Olha, a educação no estado de São Paulo está sucateada, degradada, e nós iniciamos o ano letivo com escolas totalmente sem condições até de iniciar o ano letivo. Nós temos mais de 100 escolas de lata no estado de São Paulo, com superlotação de salas. Imagine, Jorge, nesse calor, essas escolas de lata vão se tornar fornos, micro-ondas, né? Ali prejudicando a saúde dos alunos, dos professores e dos servidores. Então, sem contar que eu acompanhei agora o processo de atribuição de aulas, que foi um horror, né? Porque o governo fechou muitas salas, o governo estadual fechou salas em várias regiões, em várias escolas, fechou turnos, e aí aumentou a superlotação de salas e promoveu um grande desemprego na rede estadual. Eu participei agora da atribuição de aulas, principalmente dos professores de categoria F e O. Eu vi desespero, né? A atribuição virou um verdadeiro vale de lágrimas, porque muitos professores não conseguiram pegar aulas por conta desse enxugamento. O governo está enxugando, está fechando salas, fechando turnos, praticamente quase que extinguindo a educação de jovens e adultos, e com isso, né, nós temos superlotação de salas de um lado, e do outro lado, Jorge, nós temos demissão em massa de professores. Aliás, essa é a provocação, deputado. Como cumprir o que está na lei de diretrizes e bases da educação, os 200 dias letivos no mínimo? Parece que a gente tem agora o início das aulas, né? Que começaram em 1º de fevereiro. O semestre que vai até o dia 27 de junho, depois o segundo semestre, né? Começa em 29 de julho, os alunos já retornam dia 31 de julho e devem ter aulas até o dia 16 de dezembro. Como vai ser isso, deputado? Não vai. Muitas escolas sem professores ainda. Exatamente, muitas escolas sem professores também, porque o Estado não contrata professores. O Estado realiza poucos concursos públicos no estado de São Paulo, e quando realiza, não faz a chamada dos professores, ou faz de uma forma lenta. Então, nós estamos agora com problema em relação à educação básica nível 1, PEB 1, que depois de muita luta e persistência haverá chamada de 3.200 professores PEB 1, o de FUND 2, de PEB 2, né, venceu o contrato, e o governo chamou. Tem uma ação importante da POSP na Justiça para obrigar o governo a chamar professores concursados. Então haverá mesmo, nós vamos ter um cenário muito ruim, com escolas sem professores, por conta dessa irresponsabilidade e dessa leviandade do governo em não contratar professores. E ele, para tapar esses buracos, o que o governo vem fazendo, Jorge? O governo agora
editou uma resolução número 1, agora no começo do ano, obrigando o vice-diretor da Escola da Família, professor mediador, professor coordenador, professor de sala de leitura, a entrar na sala de aula. Todos de volta à sala de aula. Porque ele não quer contratar professores, sem contar o que ele já vinha fazendo com os professores readaptados, cancelando as readaptações para colocar o professor readaptado dentro da sala de aula. Um professor adoentado que não pode entrar em sala de aula porque não tem mais voz, porque não tem mais condições emocionais, psicológicas, ele é obrigado agora, por uma medida do governo, a voltar para a sala de aula. Então, é uma precarização geral do Estado, da escola pública e, sobretudo, um ataque brutal aos servidores da educação. E a questão das quarentenas, das duzentenas, que o senhor tanto trouxe à tribuna dessa Casa de Leis. Olha, depois de muita luta, o que nós conseguimos foi a redução, né, da duzentena para quarentena, mas isso ainda é pouco. O professor continua sendo marginalizado, o professor contratado pela Lei 1093, o conhecido como professor categoria O. Esse professor, para o Estado, para o governo, é um professor de 5ª categoria, que é marginalizado e privado de vários direitos. Ele vive numa insegurança o tempo todo. Então nós temos que acabar com esse negócio de quarentena, duzentena, garantir a esse professor os mesmos direitos do professor categoria F, por exemplo, dos outros professores, e sobretudo a utilização do IANSP. O professor categoria O tem que ter o direito de utilizar o IANSP. Estamos falando da educação pública em nível estadual, a rede pública estadual, que é de competência, inclusive, para a fiscalização do mandato do deputado Carlos Gianazzi, mas a gente pode falar também de alguns aspectos da educação que é municipalizada. Há quantas anda, deputado? O que falar, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, né, que é a 2ª maior rede, a primeira, né, em educação municipal do país. O que falar da situação desses professores também? A gente pode até enumerar, antes do senhor fazer a sua consideração, lembrar que alguns municípios tiveram problemas aí na volta às aulas. Catanduva, por exemplo, por conta do transporte escolar deficitário lá, há problemas de transportes na cidade, e os carros, os ônibus que fariam o transporte dos alunos estão disponibilizados para a população. Então as aulas só vão começar mais tarde. Há também problemas em São Joaquim da Barra, né? Problema com dengue. Mas aqui em São Paulo, o que o senhor pode falar também? Olha, eu tenho acompanhado as várias prefeituras e várias crises, né? Os governos municipais também estão atacando a escola pública e atacando, sobretudo, o magistério, os servidores da educação. É assim em Cubatão, em Santos, em Poá, em várias cidades, estão retirando direitos conquistados pelos professores. E aqui em São Paulo a situação é grave, porque são 70 mil professores aqui? Exato, aproximadamente. E nós estamos num grande movimento, estou participando também de um grande movimento aqui, pela revogação do Sampaprev, que foi um projeto de lei de confisco salarial, um projeto encaminhado ainda no governo Haddad, depois ele foi piorado pelo governo Dória, pela gestão Dória, e agora ele foi aprovado no final do ano passado, entre o Natal e o Ano Novo, num golpe dado pela Bruno Câmara Covas. Municipal e pelo prefeito, né, uma verdadeira traição à cidade de São Paulo, porque eles aprovaram um projeto chamado Sampaprev, que na verdade foi um confisco salarial, reduzindo em 3% os salários dos professores, aliás, de todos os servidores, as categorias todas dos as servidores, categorias, né, do município. Mas nesta semana nós vamos ter um grande movimento, uma grande greve dos servidores. Nós vamos iniciar o ano letivo sem aulas, porque nós queremos a revogação, a anulação imediata do Sampaprev, que é um confisco salarial, um ataque aos servidores, um ataque à Previdência. E sabe, Jorge, que na gestão Dória, do ex-prefeito Dória, que agora infelizmente é o governador do estado de São Paulo, ele encomendou um estudo para a FEBRABAN. A FEBRABAN apresentou um estudo para reformar a Previdência Municipal. Ou seja, é um absurdo que os bancos, né, estejam dando a linha de reforma previdenciária. Por que isso? Porque essas reformas que estão em curso no Brasil, sobretudo da Previdência, ela vai alimentar as empresas de previdência privada, sobretudo os bancos. Por isso que eles estão interessados nessa reforma. E não é diferente aqui em São Paulo. Então nós estamos nesse movimento aqui contra o Sampaprev, pela revogação imediata desse confisco salarial. Deputado, quando da aprovação da matéria pelos vereadores, o prefeito e a base governista falava de um déficit de cerca de 700 milhões por ano, seria
6 bilhões já hoje. Como cobrir esse rombo? Ou os funcionários públicos estão sendo sangrados, estão sendo chamados para compor esse buraco que existe nas contas, nos cálculos atuariais que compõem as aposentadorias dos servidores? Na verdade, o governo, o prefeito Bruno Covas, só se esquece de dizer o seguinte, que a prefeitura, historicamente, durante muitos anos e através de muitas gestões, saqueou o orçamento do IPREM, da Previdência Municipal, retirou dinheiro. Inclusive, eu já fui vereador na cidade de São Paulo e acompanhei uma CPI que ocorreu, que demonstrou claramente que a prefeitura que deve para os servidores, porque ela saqueou o fundo previdenciário, o IPREM. Várias gestões fizeram isso no passado, então a prefeitura deve para o IPREM. E o rombo, na verdade... esse rombo ele é duvidoso, esse rombo precisa ser auditado. Não tem transparência, não tem auditoria, e eu acho estranho porque o prefeito não fala nada sobre a dívida dos grandes bancos com a prefeitura, da dívida ativa que é bilionária, é uma dívida de 100 bilhões de reais, ele não fala sobre isso, né? Então ele prefere atacar os mais fracos. 100 bilhões de reais são 2 vezes o orçamento da cidade de São Paulo, praticamente. Exatamente, o orçamento é quase 60 bilhões, então é quase que 2 orçamentos. Então, ele não ataca os poderosos, os bancos, as grandes empresas devedoras, ele não fala da política de desoneração fiscal, de isenção fiscal que a prefeitura também oferece para esses grandes grupos econômicos. Então, é uma prefeitura a serviço do poder econômico, dos bancos, e ataca o mais fraco, ataca o servidor público, que já está estigmatizado, está sendo atacado pelo governo federal, pelos governos estaduais, e ele reforça o ataque aqui em São Paulo também, na capital. E no caso do estado de São Paulo, que teve o orçamento aprovado no final do ano passado, aliás, os deputados aprovaram um orçamento de 229 bilhões, quase 230, e o orçamento que foi publicado no Diário Oficial em 7 de janeiro, a Lei 16.923, que orça a receita e fixa a despesa do Estado, ela foi maior, 231 bilhões 161 milhões. Deputado, o senhor acha que é um orçamento à altura do Estado de São Paulo e que fatia desse orçamento, praticamente 30% dele com a educação, é bastante o suficiente para suprir as demandas do setor? A questão não é o orçamento, a questão é a prioridade, né? Esse orçamento é disputado pelos vários setores da sociedade, mas o poder econômico, as grandes empresas, as mineradoras, as empresas ligadas ao ramo frigorífico e tantas outras, a Ambev, por exemplo, esses grupos têm isenções fiscais. Eles levam uma fatia desse orçamento, né, através dos benefícios fiscais, dessas isenções fiscais, e não oferecem nada em troca que não é pouco, para o Estado de São Paulo. O ano passado estava na casa de 20% desse orçamento, ou seja, uns 20 bilhões aí. Exatamente, não mudou muito, isso continua com muita força. Nós queremos que o dinheiro do orçamento público, esses 230 bilhões, sejam investidos nas áreas sociais. Nós queremos aumentar o percentual de investimento na educação básica, que, como eu disse, está sucateada, nas universidades, na USP, na Unicamp, na Unesp. A Unesp, por exemplo, não pagou o 13º dos professores e dos servidores agora em dezembro. Ela está quase que em estado de greve. Eu participei agora em janeiro de uma manifestação na frente da reitoria. A reitoria diz que não tem dinheiro para pagar e o prefeito não faz uma suplementação orçamentária. Aliás, ele fez um corte agora, através do decreto publicado no Diário Oficial dia 21 de janeiro, ele fez um corte no orçamento das 3 universidades. Cortou milhões de cada uma, não tem os números aqui, mas está no decreto que ele aprovou. Imagina, se a Unesp já não paga o 13º, agora ele cortou mais recursos. E como tirar dinheiro das universidades da USP, da Unesp, da Unicamp? O senhor que presenciou aqui, inclusive, o esforço do seu mandato, dos deputados nessa casa, em carrear mais recursos para a USP, por exemplo, para o Hospital Universitário, o HU. Exatamente, então nós conseguimos aprovar a emenda de 45 milhões de reais para salvar o HU, porque a reitoria neoliberal de Estado mínimo que tem lá está destruindo o hospital, enxugando, reduzindo os recursos. Nós aprovamos aqui, fizemos uma contraofensiva para salvar o HU. E, no entanto, é um absurdo que agora o Dória vá e faça um congelamento dos gastos da Universidade de São Paulo. Dos gastos não, do orçamento que seria destinado à Universidade de São Paulo. Deputado, ainda com relação à questão do Estado e a divisão desse bolo do orçamento, eu sei que o seu mandato também
abrange áreas da segurança pública, da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente vê, por exemplo, a sua luta o seu combate, né, com relação à questão dos claros que existem na Polícia Civil. Falam-se em mais de 13 mil. No caso da Polícia Militar, aquele concurso que não foi efetivado, ou seja... Os oficiais administrativos. Os oficiais administrativos. Fala um pouco sobre isso, deputado. O Estado realizou um concurso para 5 mil oficiais administrativos, para pessoas trabalharem na parte administrativa e liberar os policiais... Que estão para a rua. Para que esses 5 mil policiais pudessem ir às ruas, combater o crime. No entanto, o concurso foi realizado, ele caducou, venceu o prazo e nenhum oficial administrativo foi chamado. Eu acionei o Ministério Público, a Defensoria Pública, que tomou as providências, mas até agora nenhum oficial administrativo foi chamado. Há um déficit enorme, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, na Polícia Técnico-Científica, né, de servidores. Não tem servidores. Hoje tem um déficit na Polícia Civil de quase 15 mil servidores. Nós não temos delegados de polícia, investigadores, delegacias ficam fechadas no período noturno por falta de funcionários e falta de estrutura. O mesmo acontece com a Polícia Militar. Eu vou em muitas companhias, eu recebo muitas denúncias, né, de violência em várias regiões da cidade. Quando eu vou lá falar com o comandante da área, falo: Janásio, nós não temos efetivo aqui. Aqui eu teria que ter 90 policiais, só tenho 40, só tenho 30. Então, eu tenho que contratar, mas o Estado não faz concurso, não contrata servidores públicos para atender a população. Deputado, e a Secretaria de Administração Penitenciária, Fundação Casa, que o senhor também, sempre que pode, promove encontros aqui nessa casa, há quantas anos? Também a situação é muito grave. Primeiro que tanto na Fundação Casa como no sistema penitenciário nós temos aí o fenômeno criminoso da superlotação. Os presídios estão com superlotação, as unidades da Fundação Casa extremamente lotadas, há déficit de funcionários. Nós tivemos concurso também, tanto na Fundação Casa como na SAP. Para a SAP, né, para as penitenciárias também não houve quase chamada nenhuma, faltam funcionários tanto na SAP como também na Fundação Casa. A situação não é diferente, sem contar o arroxo salarial, a falta de valorização desses servidores. O deputado Carlos Janásio, como eu disse, o deputado da Educação, vê também a falta de investimento ou os desinvestimentos em educação como sequela, do outro lado, a questão da criminalidade, o aumento de demanda, seja na Secretaria de Administração Penitenciária, seja na Fundação Casa. Isso fica muito claro, ou seja, quando não se investe em educação, a gente vai pagar um alto preço lá na frente. Você aumenta o número de unidades da Fundação Casa e o número de presídios. A educação é a chave. Se você tem uma educação pública de qualidade, né, quando você tem investimento em educação, você melhora as outras áreas. Por isso que eu digo que a educação é o principal instrumento de desenvolvimento social, cultural, econômico, tecnológico e ambiental da sociedade. Ela é a chave para a mudança. Então, só que como o Estado não investe em educação, nós temos o aumento da criminalidade. Sim. Lógico, tem que combater a desigualdade social também, que é fundamental, a desigualdade social e a desigualdade econômica no nosso Estado, mas tem que ter investimento pesado em educação. Isso não ocorre em São Paulo, ao contrário, eles estão reduzindo o orçamento em educação pública. Não falamos ainda, mas eu sei que o seu mandato também tem uma atenção especial com o sistema Paula Souza, as escolas técnicas, as ETECs, as FATECs. Deputado, o que falar para esse público em especial? Aliás, é um programa vitorioso, pelo menos era a joia da coroa, todo mundo falava da questão da empregabilidade desses técnicos que saem dessas unidades aí de ensino. Há quantas anda, deputado? Olha, se ainda as ETECs e FATECs conseguem oferecer uma educação de qualidade, é por conta da dedicação dos seus servidores, professores e funcionários, porque não há também investimento, há uma precarização do funcionamento das nossas ETECs e FATECs. O Centro Paula Souza também tem um orçamento estrangulado e tem muita dificuldade de manter o mínimo de funcionários. Os professores das ETECs e FATECs também estão com salários arrochados, defasados. A situação não é diferente em relação à educação básica e às universidades. Tanto é que o Centro Paula Souza, os servidores e professores participam daquele Fórum das 6, que é um instrumento de luta que reivindica o aumento
no ensino universitário e também no ensino técnico e tecnológico. Nós temos que aumentar o percentual. O percentual existente hoje de financiamento tanto do Centro Paula Souza como também das universidades públicas é de apenas 9,57% o que é pouco frente às necessidades, né? Isso aí foi aprovado, novos campi foram aprovados. Em 95. Pois é. Hoje houve expansão de unidades da Unicamp, da Unesp, da USP e, sobretudo, do Centro Paula Souza. Mas o percentual continua o mesmo. Daí não dá, daí você não consegue expandir com qualidade de ensino. Deputado, há pouco mais de 4 minutos do encerramento da nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre perspectivas de mandato. Já se fala que o país começa a sair da crise, embora ainda tenha mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, pelo menos 4 milhões de desalentadas, ou seja, fora do mercado de trabalho e que sequer procuram uma nova chance no mercado. O que falar também, por exemplo, com um país com a inflação controlada, em torno de 4% programada para esse ano, quando a meta seria 4,25%, quando os juros também aí estão, de alguma maneira, dentro dos trilhos, e uma meta de crescimento também da economia em torno de 2,5%. Isso é o que se fala. O senhor acredita que vai melhorar a autoestima dos empresários, fazer novos investimentos e melhorar com isso também a arrecadação do Estado, e isso pode se reverter em melhores benefícios para a população? Olha, eu queria estar otimista em relação a esse cenário que você está traçando, mas é impossível ser otimista com um governo como esse do Bolsonaro e um do Dória, porque esses governos farão um ajuste fiscal contra o povo brasileiro, cortando mais direitos previdenciários, sociais e trabalhistas. A reforma da Previdência proposta aí pelo Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, é de capitalização, é de acabar com a aposentadoria. Se essa proposta for aprovada, não haverá mais aposentadoria no Brasil. A única forma de resolver essa questão é, primeiro, fazer auditoria da dívida pública brasileira. O Brasil não tem saída se ele não rever esse pagamento de juros da dívida. Tem que fazer auditoria porque falta transparência, tem muita coisa obscura nessa dívida pública. Uma dívida pública que consome quase metade do orçamento da riqueza do Brasil. 400 bilhões por ano, não, inviabiliza. 4 vezes a educação, 4 vezes praticamente a saúde. Então, Jorge, um governo certo tem que fazer ajuste fiscal na dívida pública brasileira, cobrar a dívida ativa, cobrar a dívida da Previdência das grandes empresas, rever e diminuir essa política de desoneração do governo federal com os grandes grupos econômicos. Ele tem que fazer esse enfrentamento, isso que resolve a crise, investir no mercado interno, né, em educação pública de qualidade. Essa é a saída para o Brasil. Agora não, os vários governos, eles atacam os trabalhadores, eles sempre inventam a reforma da Previdência como uma panaceia para resolver todos os problemas. E é mentira, eles querem saquear o fundo previdenciário, que é bilionário, e transferir o fundo previdenciário para pagamento de juros da dívida pública brasileira. Por isso que eles insistem tanto nessa tecla. É um samba de uma nota só, reforma da Previdência, reforma da Previdência. Reforma da Previdência significa confiscar direitos sociais, acabar com a aposentadoria no Brasil. Para encerrar, deputado, ações preferenciais de mandato, a gente precisa falar que essa casa está renovada para a 19ª legislatura, que toma posse em 15 de março, uma grande renovação, 55% das cadeiras, 52 novos deputados nessa casa. Como vai ser o embate de ideias aqui, de projetos, deputado? Olha, eu acho que, embora nós tenhamos a mudança dos personagens e dos partidos políticos, mas nós vamos ter uma afinidade entre todos eles nessa questão do ajuste fiscal. Todos, em geral, apoiarão, menos nós, logicamente, que somos de oposição do PSOL, nós somos contra essa política de ajuste fiscal, de ataque aos serviços públicos, aos servidores, mas, em geral, eu creio que haverá uma identidade ideológica entre todos esses partidos para atacar os habitantes do estado de São Paulo, né, reduzindo o orçamento das áreas sociais. Infelizmente, eu também tenho, mas o nosso mandato vai fazer oposição, vai fiscalizar e vai continuar lutando, como sempre lutou aqui, em defesa da cidadania ativa e crítica e de toda a população. Sucesso na sua empreitada. Foi um prazer conversar com o senhor neste programa Por Dentro da Política. Deputado, volte mais vezes. Obrigado, Jorge, pelo convite. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL, neste programa Por Dentro da Política, que você vê e revê e também compartilha na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.